Olá, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um episódio do CJPcast, um podcast aqui do nosso escritório Cunha Jordi Pinheiro Advocacia, nesse projeto aqui do escritório desse ano de 2022, certamente vamos aí continuar em 2023. Eu sou Yuri, sócio da área civil, ambiental, mineração e eleitoral também aqui do escritório, e estou aqui de novo com meu sócio Gustavo Pastor, sócio coordenador da área criminal. Alô, pessoal, tudo bem? Sócio da área criminal aqui do CJP Advocacia, e aproveitando esse ensejo para convidar desde já, agora no início, todo mundo que está assistindo esse conteúdo, se inscreva no canal. A gente teve alguns números apresentados para a gente recentemente que 80% das pessoas que nos assistem não são inscritas no nosso canal, então se inscreve, compartilha, coloca aqui o registro para que toda vez que saia um episódio novo do canal, você já seja notificado, já assiste, porque o nosso objetivo é entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. E não só aqui no YouTube, como também nos cortes das redes sociais. Boa, muito bom, muito importante isso para a gente sempre reitera aí para as pessoas que gostarem do nosso conteúdo, se inscreverem, comentarem, compartilharem, sugerirem convidados, sugerirem pautas, para a gente é muito importante. Então quem estiver ouvindo aí, por favor, assina o canal, se inscreve no canal, comenta, compartilha, curte. Em todas as redes, né? Em todas as redes, no Spotify, em todas elas. E hoje, nosso amigo, advogado, criminalista, doutor Thiago Brito. O mais argentino de todos os brasileiros. Nosso querido amigo. Tudo bem? Thiago, bem-vindo, obrigado aí por ter aceito o nosso convite para a gente conversar e bater um papo sobre carreira da advocacia, sobre trajetória. A gente estava ensaiando aqui uma conversa em off ainda. A gente conhece já há muito tempo, já conhece o Gustavo também há bastante tempo. Tem situações que a gente passou, de afinidades, inclusive, que a gente tem de atuações e tal. Acho que vai ser bem bacana o que a gente tem aqui para conversar. Eu queria que você se apresentasse. A gente só pode falar o que pode ser dito, porque tem algumas coisas já eliminou boa parte dos assuntos que a gente ia falar aqui. Mas te agradecendo de novo, queria que você se apresentasse aí para quem está assistindo, para a gente iniciar esse bate-papo. Thiago, bem-vindo de novo. Obrigado, Yuri, Gustavinho aí, um carinho enorme poder estar aqui com vocês aqui nessa conversa, nesse bate-papo, né, e que a gente possa aqui naturalmente produzir, né, conteúdo positivos aí para críticas, para amadurecimentos, falar um pouco aqui sobre a vida, sobre essa construção profissional. Eu me chamo Thiago Brito, sou advogado, professor com muito orgulho, exerci aí por mais de uma década, atualmente fiz a opção de ficar um pouco afastado da sala de aula, pelo excesso, graças a Deus, de trabalho na advocacia criminal, e na área política também. Atualmente estou como diretor jurídico da nossa Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado. E como a gente conversou aí, nessa parte o Gustavinho até brincou, né? A Argentina para mim é um país que eu amo, aquele amor mesmo incondicional, e tem a minha relação com a Argentina na área acadêmica, né? Também, depois que eu me formei, né, em Direito pela UNAMA, sobre a magnífica reitoria do professor Edson Franco, né? Nossa UNAMA ali, extremamente respeitada. Fiz a opção por fazer 3 especializações, a primeira em Direito Eleitoral. A obrigação que a segunda mesmo. em Ciências Criminais e a terceira em Direito Penal e Processo Penal. E aí depois empolguei ali com os estudos, fui ao mestrado e aí a aproximação, né? Quando criança... Eu, inclusive, Tati Pitá falava assim, aprendi corretamente na Argentina, né? Então, minha mãe sempre conta, que eu falava totatola, né? E na viagem da Argentina, eu voltei falando Coca-Cola. Como assim? Eu estava dito com a orientação do pediatra para eu ir para a fono, quando chegasse no Brasil. Então, esse foi um marco, né? Ali na infância, ainda na Argentina, e posteriormente na área acadêmica, onde eu fiz o meu mestrado em criminologia, né, e revalidei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E atualmente estou no doutorado lá, né? Entendi, legal. 2020 aí, pandemia. Na Universidade de Buenos Aires, não? A Universidade de Ciências Empresariais e Sociais de Buenos Aires. Certo, legal, show de bola, bacana.
Tá certo. Você falou assim, eu queria já começar, já aproveitando a tua apresentação em relação ao direito eleitoral. Por que o direito eleitoral, né? Assim, a gente teve até um caminho semelhante em relação não sei se a gente foi escolhido pelo direito eleitoral ou a gente escolheu o direito eleitoral, porque a gente teve participação política na juventude. Você foi... Não só o Thiago, não só na juventude, o Thiago desde os vida grêmios inteira. estudantis, o Thiago já tem esse caminho. Você foi presidente de juventude de um partido, eu fui presidente de juventude de outro partido, a gente fazia muito evento junto, eu lembro, inclusive, Claro. que a gente fazia muito evento junto de discussão de juventude. Era uma relação mais bem legal, assim, apesar de diferenças de partidos, a gente tinha uma relação, a juventude dos partidos na época tinha uma participação de debates, coisas da sociedade. Eu lembro Estatuto do Desarmamento, propostas legislativas diversas, a gente... Coisas que eu hoje, assim, eu tô bem fora, mas a juventude acho que parou um pouquinho de discutir, ou se é porque eu tô fora, mas eu acho que na nossa época a gente discutia mais isso, né? Era muito local também, eu não sei se era a realidade geral, mas no nosso local aqui a gente tinha essa participação, uns mais organizados, como sempre foram, outros menos, como nós sempre fomos, mas a gente sempre tinha essa participação, a gente interagia nisso, era bem legal. Isso te influenciou no eleitoral? Teve alguma relação direta com a tua escolha pela especialização em direito eleitoral? Eu venho de uma família que meus pais não são advogados, né? Meu pai era aposentado hoje, né? Mas comandante da Petrobras e Maria Mercante, e minha mãe professora, né? De educação física. Ambos referência para mim enquanto seres humanos e profissionais. E o meu primeiro estágio foi com o Dr. Sábato Rossetti. Certo, advocacia eleitoral. Que era advocacia eleitoral. Então morávamos no mesmo prédio, inclusive, no Cartier. E eu comecei meu estágio, me deu a oportunidade de começar meu estágio, ali já ingressar no escritório, antes mesmo até das minhas aulas. Então as aulas começavam em fevereiro, em janeiro eu já estava lá de cabeça raspada, já querendo entender um pouco. A quem eu tenho dívida de gratidão eterna por ter aberto as portas para mim e ser um grande exemplo, né, da advocacia, claro. E eu tenho realmente uma gratidão eterna ao doutor Sábato. E aí eu tive o primeiro contato com o direito eleitoral, né? Eu vinha já de uma militância política, não partidária ainda, no Grêmio Estudantil, mas sempre fui um admirador aberto do senador Jader Barbalho, isso declarado, tá? E hoje em dia, o governo sendo do MDB é fácil até as pessoas falarem que são MDBistas, né? Mas na minha época ainda tinha o P, que era do PMDB, e não era tão fácil durante o governo tucano, por muito tempo a gente fazer, inclusive, uma militância ali de oposição. Então, vim do Grêmio Estudantil nessa relação e a partir desse contato com o direito eleitoral, né, conheci ali o MDB, o PMDB. Na época, tive a oportunidade de presidir o PMDB Jovem em Belém e depois sucedeu hoje o nosso governador, Helder, né? Fui sucessor dele na presidência estadual do PMDB Jovem. E aquilo, naturalmente, foi uma animação dentro acadêmico de direito, né? Tendo contato com... Aplicando diretamente ali. Exato, né? E essa legislação eleitoral, né? De resolução e tudo, ou seja, bem dinâmico também. É uma delícia, nossa. Então... e não era um ramo do direito até que você tinha um título de especialista, não existia, né? Uma especialização, título acadêmico, você é especialista, não, a gente usava a expressão, ele é especialista pelo exercício prático, né? Não pelo teórico ali. Então essa foi o abre-alas da advocacia eleitoral, a quem eu tenho maior respeito, maior carinho, né? E que hoje, dentro do direito eleitoral, o meu foco são os crimes eleitorais. Certo, então já traz um pouco dessa prática do eleitoral hoje para tua... Como foi essa virada, assim? Por que eu digo virada de posicionamento de mercado para advocacia criminal, ou seja, você teve uma um estágio que é quase uma especialização ali em direito eleitoral. E lá o doutor Sábato também já tinha alguma coisa de criminal nessa época, né? Porque ele pega algumas coisas sempre que está vinculado à administração pública, ele pega alguma coisa de criminal, né? Agentes políticos e tais. Nessa época ele já estava também, ali acho que já tinha plantado uma sementinha nessa época ou não? Perfeito, Javinho. Tá? Ali o contato inicialmente a gente imaginava, né, a própria sociedade formava aquela ideia de que o direito penal era daquele garoto que não estava tão bem vestido, com aquelas luzes no cabelo, com aquela cueca aparecendo, arrastando
a chinela no chão. Essa era a ideia do direito eleitoral, tá? Exatamente isso, né? Tinha um estereótipo de aquilo ali é a escória da sociedade que nós temos que punir. E as coisas foram evoluindo, a legislação foi evoluindo, né? Dos crimes contra a administração pública, né? Nessa época o doutor Sábato já atuava ali, entretanto a gente não tinha não se percebia a sociedade como um todo, né, preocupada com esse crime. A preocupação eu não posso ser roubado, ali eu não posso ser furtado, entendeu? Eu não posso presenciar um homicídio, uma lesão corporal, isso era o que chocava, né? Eram os crimes contra o patrimônio e contra a pessoa, né? E a legislação foi evoluindo, né? A aplicação das que já existiam passaram a acontecer, claro que inúmeras vezes rasgando, na minha opinião, princípios constitucionais. Eu sou um opositor severo das ideias ditatoriais, por exemplo, de Sérgio Moro, entendeu? Por conteúdo, não por no campo político, não, estou falando técnico ali, né? Um juiz que apresenta a sentença depois de 40 minutos que a defesa apresentou as suas alegações finais, né? Com certeza ele não é um gênio, ele é alguém que já estava muito bem instruído com o procurador da República alinhado para buscar a condenação. Então, essa foi a dinâmica, compreender que o direito penal ele era muito mais amplo, né, do que simplesmente aquilo que a sociedade imaginava. Então, hoje, por exemplo, a linha de atuação em termos de homicídio é pouquíssima da minha parte, né? Crime contra o patrimônio, roubo, é quase zero, né? O que hoje prevalece são os crimes contra a administração, questão da lavagem de dinheiro, questão da Lei Maria da Penha, né, questão dos crimes cometidos durante no trânsito, né, os crimes de trânsito, dirigir, por exemplo, sob efeito de algo que provocaria alguma situação, aí sim entra a questão do homicídio. Então, assim, a gente percebeu, né, que aquela ideia que o professor passava para a gente inicialmente, olha, nós somos criminosos em potenciais, não existia. Na verdade, todos nós, em algum momento da vida, cometemos algum crime, né? Nem que seja um crime contra a honra, né? Porque crime hoje é uma coisa imensa que existe. Você chamava alguém, ofendia uma pessoa de filho da P, né? A pessoa virava as costas e tal. Hoje se entende perfeitamente que aquilo ali é um crime de injúria e que pode se oferecer uma queixa-crime que vai existir, portanto, uma resposta do Poder Judiciário. Então as pessoas vão tendo naturalmente mais cautela. A gente vai ajustando, né, essas realidades sociais na medida em que você vai também questionando tais práticas no judiciário, e aí exige um posicionamento do advogado criminalista em relação a essas circunstâncias, essas situações. Mas eu te pergunto o seguinte, tu acha que tem relação, então, o teu posicionamento hoje, né, de crimes contra a administração pública, pegando essa advogado criminal, na verdade é até difícil a gente enquadrar em qual... O mercado às vezes empurra a gente pra cá, empurra a gente pra lá, mas assim, advogado criminal, pra reduzir. Mas isso que eu tava dizendo, assim, como estratégia. Talvez não uma estratégia pensada, não uma coisa que você planejou lá atrás e agora tá colhendo os frutos disso, mas enfim, todo mundo tem... A gente começa na carreira do advogado, claro, na sua bolha, né? Na sua realidade. Você é demandado, as primeiras causas aparecem ali, na tua radiação de contatos, de influência, de relações. E necessariamente quando você se posiciona, desde a tua juventude, é uma coisa que te inquietava, essa questão da participação política, dos debates, da participação partidária, você foi muito atuante. Eu fui até candidato a vereador, lembro, eu fui também alguns anos depois, e a gente já era amigo, já trabalhava. E os dois reconheceram que isso foi um erro. Já conversavam. Por um lado, por outro foi bom que a gente criou brincadeiras. Exato. Mas, assim, essa participação, essa inquietação, ela se mantém, mesmo talvez não exercendo nenhum cargo, né, eleitoral, mandato eletivo. Mas essa nossa inquietação, ela ainda vem, ela ainda é presente. E essa participação anterior, e esse contato direto com o direito eleitoral, e com a vivência eleitoral, e com a construção partidária e tal, te ajuda, de certa forma, você te levou a esse posicionamento de ter clientes contra, por exemplo, a administração pública, já que já saiu do eleitoral, mas na área criminal, numa questão mais relacionada a agentes políticos ou a essa realidade política, de você ter que responder ali e, de repente, patrocinar uma ação ou defender alguém nesta realidade,
Por que eu te perguntei isso? Porque para mim foi assim, essa realidade partidária desde juventude, muito antes de vestibular e tal. Quando você entra na faculdade de Direito, as demandas já começam a cair. Então, assim, eu tinha essa vivência partidária. Meu pai era um mandatário na época, então, assim, essas questões de partido começaram a cair. Yuri, resolve ali. Yuri, como é que eu faço aqui? Como é que eu faço assado? Eu falei, puta, é melhor me especializar para eu poder conseguir responder. Então, até hoje é assim. Então, acaba me levando. Essa participação, essa construção familiar e tal, de amigos e também de participação política, me levou a essa especialização, porque era uma questão que ia cair no meu colo de qualquer jeito e eu gostava daquilo. Então, acabou me especializando como consequência dessa relação. Tu acha que tem alguma coisa a ver? Acho que complementando a tua pergunta, tu escolhestes a advocacia criminal ou a advocacia criminal, tipo assim, te escolheu, te encaminhou como consequência do eleitoral? Ou não, eu quero ser advogado criminalista e a partir de agora eu vou me posicionar? Ou as duas coisas? Pergunta difícil. Eu diria 50-50 aí, Gustavo, para ser bem honesto. Essa paixão pelo direito criminal, ela veio dentro da faculdade. Né? A gente não tinha a disciplina de direito eleitoral, não existia. Para a gente conseguir um nível de direito eleitoral. Eu falo isso sempre, que é o primeiro amor do estudante. Não tem jeito. Mas ele apaixonava o direito criminal na teoria. Né? O que eu sempre falava para os meus alunos: olha, quando você abre o livro de direito penal, você sente o cheiro das rosas. Né? É difícil quando você vai para a prática e sentir o cheiro do sangue, sentir o cheiro da corrupção, sentir o cheiro, de fato, do crime como ele é. Né? Então, esse amor, né, ele foi despertado naturalmente dentro do banco da universidade por uma professora de direito penal que eu tenho maior admiração, nossa conselheira federal hoje em dia, a professora doutora Cristina Lourenço, né, que foi à época a minha professora de direito penal. Então, esse amor todo despertado no direito penal foi nos bancos da faculdade. Essa brincadeira de que o direito penal é o primeiro amor, porque talvez os alunos gostam bastante de argumentar, né? O contato com eles, por exemplo, com o direito empresarial não é tanto. Pequeno, exato. Né? Então ele vai ali, o direito penal não, ele vai ali para a sala de aula e olha, professor, o fulano deu um tapa na fulana, a fulana deu um tapa no outro, a vizinha xingou, o vizinho xingou, ele tomou uma cerveja, ele jogou um objeto. Alguém brigou na festa. Alguém brigou na festa, né, que infelizmente até agora parou um pouco em Belém, por exemplo, final de semana aí, Gustavo, um escritório extremamente agitado, óbvio que pelo um lado a gente está exercendo e é aquilo que a gente escolheu, mas pelo outro a tristeza de ver a realidade das pessoas estarem cada vez mais com o pavio curto e agredindo assim, sem qualquer tipo de explicação, né? Que é o que eu digo, eu acho que nenhum crime justifica, tá? Mas para todo crime há uma explicação. Eu tenho isso muito como um mantra técnico para mim. Para tudo é uma explicação, mas nem tudo que explica justifica, né? Certo. Justifica na minha cabeça o ato de você validar aquilo que você fez. Aí isso está justificado, né? Então uma pessoa agrediu a outra ali. Agrediu por quê? Não agrediu porque ele arremessou alguma coisa e revidou, agrediu. Então eu estou já dentro de uma questão até de uma justificativa, de repente até em uma excludente, né? A explicação pode vir a ter uma justificativa, mas não necessariamente tem. Exatamente. Né? Então, tem uma história por trás, todo fato é uma história, certo? Então essa foi essa relação, né, dessa paixão pelo direito penal na faculdade. Depois comecei a colocar em prática, né? Tive o prazer de, nessa eleição que eu perdi em 2004, né, em outubro de 2004, quando foi em dezembro de 2004, a deputada federal Alcione Barbalho foi eleita vereadora, né, ia para o mandato ali em 2005, e tive a honra de ser convidado por ela para poder estar assessorando, onde eu fiquei 12 anos e, infelizmente, ali pela questão de tempo não conseguimos ajustar para deixar a parte de gabinete, mais a parte de docência, mais a parte de escritório, né? Mas porque eu tenho uma admiração extrema, o melhor relacionamento possível, um carinho imenso, e chamo até hoje de chefinha, a deputada, e lá no gabinete dela, nesse dia a dia, o que eu vivenciava era exatamente essas duas paixões, do eleitoral e o criminal,
né? Porque você imagina as demandas de um vereador da nossa capital, né? É o filho de uma secretária que está presa de forma injusta, e muitas vezes sim, tá preso mesmo de forma injusta. Às vezes a injustiça não é na questão do cometimento ou não do crime, mas um lapso temporal de uma prisão preventiva, absurda. Então, como você falou, começava a cair coisa no meu colo, né? Dizer, ó, tem que resolver. E é quando você vai e pratica aquilo que você tanto amava na faculdade, você começa a ter um gás, uma visão maior. E ao mesmo tempo, eu consegui ter contato com pessoas, servidores públicos, funcionários públicos que cometiam crimes contra a administração pública, ou seja, um colarinho branco até, mas eu conseguia também ali num crime contra a vida, num crime contra o patrimônio. Então aquilo ali, geral, exatamente, pronto, obrigado. Essa foi a ideia, né? Deu uma vivência em que eu tive a benção ali de depois direcionar para onde eu entendia que eu teria uma maior realização. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma plenitude na advocacia. Só cabe a me agradecer. O Thiago validou uma coisa que eu sempre falo aqui no direito criminal, no direito, enfim, que é a primeira paixão, porque assim, são assuntos que estão ali no teu dia a dia, você consegue perceber isso de maneira direta. Como você falou, o societário, empresarial, tributário, não está ali na tua realidade diária do estudante. E muita coisa. O direito criminal, e eu vou repetir aqui o que eu falei no episódio da Lorena, ele tem sido muito romantizado na ficção, que eu estou dizendo, né? Então você vê filmes clássicos, excepcionais, que todos dando direito tem que assistir. A gente na faculdade já começa a ouvir essas listas de filmes onde o protagonista de certos filmes, hoje séries, tem aquela cartada, tira aquela carta da manga, aquele ajudante, não, como é que chama? Aquela testemunha que chega na hora do depoimento e salva, aquela virada de cena muito pela atuação do advogado. Então isso acaba, claro, criando personas onde você se mira, né? O estudante do direito adora essas ficções, adora essas histórias, então ele se vê ali. A curiosidade aí, Yuri, me recorda assim, essa paixão, creio que o Gustavinho passou por isso também. Quando você sai da faculdade, você acaba tendo essa ideia de um direito penal norte-americano, de transacional, em que tudo ali se simula como se fosse um tribunal do júri, né? Então, assim, quando eu me formei, eu estava rodando aí o interior do estado fazendo júri, aí sim tem todo, né? O júri ali é aquela grande atuação. E aí depois, não é bem essa situação. Aqui, né? Tem muita coisa que você sequer chega a sentar numa sala de audiência porque você conseguiu resolver tudo no bastidor ali. Depois, com essa parte da transação, isso aí melhorou ainda mais essa possibilidade que a legislação avançou, mas essa ideia romântica de quando sair, nós vamos colocar a beca, nós vamos atuar ali num júri. Isso é empolgante e me traz as melhores recordações. Até porque acho que talvez o primeiro faculdade contato, isso dá uma o primeiro contato prático na faculdade é simulado. O primeiro contato prático que a gente tem com o direito na faculdade é o júri simulado. E é o júri assim, tipo, eu me lembro de um júri simulado que a gente fez que o crime era um crime de estupro, não era um crime, é óbvio que não era um crime de homicídio, mas era mais para tipo assim, você levantar as teses. Acho que a ideia do professor era essa, de não necessariamente um crime diferente para você ir tentando discutir qual é a visão da defesa, a visão da acusação, e aí vai construindo essa lógica. Então o tempo avançou, Gustavinho, e eu te falo que a mentalidade ainda na universidade ela permanece a mesma. Porque se você, na condição de professor, falava por mim, vamos fazer aí um resumo sobre essa situação, assisto essa palestra, me traz o resumo. Eles iam cumprir tecnicamente, sem empolgação. Quando a gente falava, nós vamos organizar aqui uma questão de um júri simulado, explicava que o nome ali não representaria a forma técnica mais adequada, né, mas se dividia 2 grupos e tal. Aí você via, o aluno queria colocar a melhor gravata, a melhor roupa, ia pra lá, cortava o cabelo, entendeu? Estudava e entrava com uma garra ali de defender as suas ideias, né? Então, isso até hoje permanece, né? Esse estilo de avaliação
empolga o aluno e nada melhor do que a produção do conhecimento científico. Talvez a metodologia prática é mais fácil no direito penal do que nas outras áreas, né? A verdade é essa. Não, porque assim, o aluno se vê. Então eu digo sempre que é o primeiro amor. Em algumas pessoas esse primeiro amor fica. Você casa com o seu primeiro amor. A Lorena falou isso. Eu casei com o meu primeiro amor. Eu falei, pois é, eu quase fiz meu trabalho de conclusão de curso em criminal. Eu falei, não é isso que eu quero. Nunca foi. Enfim. Então, mas no criminal você tem isso. Você tem essa proximidade. Onde você vê, você consegue opinar, você consegue ler juridicamente, eu digo, a situação. Porque é palatável, é uma situação própria. E você tem eu acho, você é estimulado muito pelas ficções a ter essa atuação, né? Eu acho que o estudante do direito ele sempre sonha em ter essa atuação, o que justifica essa empolgação numa avaliação dentro da faculdade de um júri simulado qualquer. E tu levantando essa bola é uma coisa que eu vinha pensando, que eu já venho pensando há algum tempo, que por conta esse primeiro amor da faculdade, ele traz uma consequência de mercado muito grande. Porque a pessoa está tão apaixonada por aquilo que às vezes a pessoa esquece que aquilo é técnico, não é paixão. E aí você vê alguns colegas... Não é só atuação. E você vê alguns colegas do mercado que esquecem a técnica. Que eles estão ali pela atuação, uma atuação numa sala de audiência, uma atuação numa peça, uma atuação com o cliente. E assim, como tu fala, quando a gente vai pro dia a dia, a coisa é muito mais técnica do que atuação. Principalmente para quem não trabalha em júri. Para quem trabalha em júri, no momento ali, é a grande atuação, mas antes do júri, por exemplo, vem a parte técnica. E aí, infelizmente, a gente enxerga muitos colegas no mercado que ficam, é a paixão, mas não estudam, não se aprofundam na técnica, ficam eternamente apaixonados e não dão um caminho para a carreira. E quando eles se percebem, passou. Esses dois comentários, Yuri, o teu me recordou o meu TCC, né? Em que foi... o trabalho de conclusão de curso, né? Pode ser uma questão de uma monografia ou de um artigo científico, onde já tem essa possibilidade. Na nossa era monografia. E a minha monografia foi o uso abusivo de algemas, né? E citei o caso concreto do senador Jader Barbalho, da situação abusiva ali que sofreu na época da Polícia Federal, com toda a organização do Antônio Carlos Magalhães, sim. Né? Toda aquela construção que, na época, o presidente do STF, que foi o ministro Marco Aurélio, né? Ele taxou como presepada, essa foi a expressão utilizada pelo ministro, foi uma presepada da Polícia Federal, ou seja, no momento que o senador estava descendo, né? Uma prisão totalmente arbitrária, colocaram só para fazer as fotos, e depois tantos outros que a gente vivenciou. Então, aquilo me chamou a atenção, né? Porque se eu até perceber, agora as coisas andaram, o que eu falei agora da questão acadêmica, Gustavinho, Roberto Jefferson recebe a Polícia Federal com 50 tiros de fuzil, 3 granadas de efeito moral, entendeu? Um presidente da República manda o ministro da Justiça para lá, o outro dá o recado que se ele for vai ser prevaricação, para o ministro da Justiça, vai a Polícia Federal lá, ele entra pelo banco de trás, sem algema, com a maior tranquilidade e cortesia, né? Se é o filho da Dona Maria aqui que furta uma carteira, entendeu? Ele vai algemado, ele vai pegando porrada, ele vai no camburão, ou seja, essa diferença, né? Você é a favor do furto? Não sou a favor de crime. Eu sou a favor que seja dada a dignidade, entendeu? Que seja cumprida e ponto final. Inclusive com súmula, né? Vinculante em relação aos usos de algemas. Então, isso foi o que me chamou a atenção, foi o TCC, defendi de forma... A participação da atividade política também influencia na escolha? Total, né? E eu lembro que na minha defesa, grande promotor, o Wilson Benedito Sá, que foi meu orientador, né? E teve uma mudança, e acabou que o que ia ser advogado, ele convocou um policial para ser a parte da banca. Eu não estou sabendo que era policial, e se soubesse, sempre fui de uma personalidade muito firme na minha vida, defenderia as mesmas ideias, mas foi um autocrítico da polícia, né? E quando eu terminei o meu TCC, né, o membro da banca disse, olha, infelizmente bom, você defendeu aí, mas não bata tanto na polícia assim e tal, e se apresentou, né? Mas o trabalho técnico, né, foi muito bem orientado pelo Dr. Wilson, que eu tenho a minha gratidão também, e a gente conseguiu aí a nota esperada naquele momento.
né? E quando o Gustavo falou da paixão pelo direito e o reflexo na vida técnica. Na paixão pelo direito e nesse reflexo, me lembrou agora 2 casos recentes, né? Porque uma coisa é você ter a segurança já daquilo que você faz. Outra coisa é quando você tem a dúvida, né? Ou você é cartesiano, né? Naquilo que te ensinaram daquele manual. Então, rapidamente, houve 2 questões de queixa-crime, Gustavinho. Só tinha uma testemunha. Então, nós ingressamos contra uma determinada pessoa, tá? Por calúnia, injúria e difamação, só tinha uma testemunha. Tinha autor do fato, tinha a vítima, vou chamar de vítima aqui por conhecer, não de suposta vítima, de vítima, e uma testemunha. A testemunha da vítima fez o pior depoimento possível, entendeu? Para a própria vítima. A senhora escutou ele ser chamado de filho da P? Não me recordo. A senhora, não me recordo. E nesse dia, não lembro. O pior depoimento que possa ter. Veja, aí entra a questão prática do advogado, aí entra o que você colocou. Não pode ser paixão, tem que ser razão. Então, se você fosse por paixão, vamos fazer o seguinte: apresenta as alegações dentro do prazo legal. Apresentando essas alegações, vai encaminhar para o magistrado. Ali estava muito claro, estava muito nítido que ia ser o quê? Absolvido por insuficiência de prova. Estava muito claro. E o que ia acontecer com a autora do fato que cometeu o crime? Né? Ia sair grande, né? Da audiência. E aí, qual foi a estratégia? Não apresenta as alegações finais dentro do prazo. Juiz manda intimar, apresentar as alegações. Não apresenta. E aí o que aconteceu, Gustavinho? Declara extinta a punibilidade por perempção. E disse que parou ali o processo, que não deu o impulso necessário. Então estava extinguindo. Ou seja, ela não saiu com a sentença absolutória que ela queria. Para sempre vai constar ela como autora do fato. Sim. E isso é o quê? A gente faz a análise ali, técnica da situação, né? A mesma coisa... Conhecer o material e o processual. Vai prescrever o crime, vai prescrever. Vamos fazer o quê? Faz ali, mesma situação, 2 testemunhas ruins e deixa para prescrever. Porque crime prescrito, eu não tenho ali uma situação absolutória. Não vai ter nunca uma sentença absolvente, mas era prescreveu. Sim. Que agora hoje, né, teve essa grande questão agora durante as eleições. O presidente Lula foi ou não foi absolvido? É engraçado, porque no caso do Lula, o cara fala assim, ele foi absolvido, ou não, ele foi inocentado. Não foi inocentado, mas não foi absolvido. O que ele foi? São 2 expressões diferentes. São 2 expressões, mas o caso do Lula, assim, alguns casos que não foram essa repercussão, reconheceu a prescrição pela metade, por isso o Ministério Público não poderia mais oferecer a denúncia, mas o caso dele, antes disso, houve uma anulação. E aí não existiu, né? Ou não existe processo. Ele é culpado ou inocente. Cara, a gente está numa pressão inocente. Ele é inocente porque não tem uma sentença condenatória transitada em julgado. Pois é, mas aí que tá a questão das narrativas. Como é engraçado. Sim, claro. Mas essa questão da narrativa... Ele não foi absolvido, não, mas ele foi inocente. Então, são 2 questões diferentes. Quem acusa de que ele não foi absolvido. E quem defende que ele é inocente. E ele é as 2 coisas. Perfeito. Então, assim, você joga pro leigo o que eu acho curioso dessa situação... Um falso debate, onde os 2 têm razão. O que eu acho curioso dessa situação são alguns colegas advogados defendendo fielmente, dizendo que ele é condenado. Aí eu fico pensando assim, vamos lá. Se tu és advogado de defesa, tu anula um processo, tu vai dizer pro teu cliente que tu anulou o processo ou tu vai dizer que ele é inocente? O que tu vai dizer pro teu cliente? Não, você está inocentado. Claro que tu vais dizer isso pro teu cliente, é uma coisa óbvia. E aí, não, ele é culpado porque não tem. O que houve foi uma anulação. Não. Assim, não existiu o processo porque foi anulado. Aí você mostra que o cara não conhece mesmo, assim, certo? Assim, os termos exatos. Mas o que eu fiquei mais chocado foi uma discussão onde um dizia que ele não tinha sido absolvido e o outro dizia que não, que ele é inocente. Aí eu fiquei olhando a discussão, rede social, eu fiquei olhando a discussão de 2 advogados discutindo a questão do presidente Lula, onde um acusava, contrário ao presidente, acusava de que ele não tinha sido absolvido e o outro
afirmando que ele era inocente. Falei, cara, vocês dois têm razão. Na prática, porque de fato ele não foi absolvido. Vamos trazer para um caso real Mas hoje? Ele é inocente. Vamos trazer para o caso real hoje? No sul do país, né? Você viu aí essa fatalidade, o garoto, essa tragédia, vamos poder chamar de crime, porque é menor, né, de idade. Acompanharam hoje, Sim, né? no Espírito Ingressou no Espírito Santo, matou 3 pessoas e feriu, salvo engano, 5 até a última situação que eu tive conhecimento. E aí vem exatamente isso, né? Por que eu tô puxando isso? Porque vem um comentário da rede social e fala assim, ó, tá vendo? Se tivesse um professor armado, tinha dado um tiro e tinha matado o cara. E aí vem um cara logo embaixo e disse, não, meu irmão, se não tivessem liberado tantas armas, esse moleque não tinha acesso à arma, portanto não tinha ingressado na escola. Aí você fala assim, não, tá todo mundo falando a mesma coisa, entendeu? Tá todo mundo falando a mesma coisa. De outra forma, sobre a narrativa que ele... É muito legal. Assim, você traz o direito penal para discussão do dia a dia. Total. E assim, o IBCCRIM, o Gustavo sabe, né? Nosso Instituto Brasileiro de Ciências Criminais teve já há alguns anos, né, fez uma pesquisa dos 2 cadernos que o brasileiro gosta de ler. É esporte e polícia. Né? Ou seja, é o dia a dia do que você pode estar trazendo. E isso traz uma demanda para o direito criminal interessante. De mercado, que eu digo, de posicionamento de mercado. Sim. Para quem gosta, para quem se interessa, para quem aprofunda, para quem tecnicamente corresponde às discussões que essas demandas exigem, é um prato cheio. Total. Carreira. Eu ainda acho que a gente, assim, sob posicionamento de mercado, advogado e criminalista, ainda é muito conservador. Mas a gente tem espaço para posicionamento de mercado no sentido de, tipo assim, olha, eu sou advogado que atuo exclusivamente na área de assistência de acusação. E o cara seria advogado criminalista e viveria bem com isso. E assim, aí ele iria segmentar o marketing dele, iria segmentar a gestão, o tratamento de cliente, completamente diferente. Não, eu atuo exclusivamente. O único segmento que eu acho que o advogado criminalista já faz bem é a questão do júri. Que aí tem alguns colegas advogados que se posicionam exclusivamente no júri. Não, eu só faço o júri. Você vê muito da questão de posicionamento no direito de família, né? Advogados que hoje só defendem a parte mulher no relacionamento de direito de família. Nessa questão é um segmento que eu acho que é um segmento muito bom e até por uma questão de autoridade de fala, talvez, o segmento de atuar como assistente de acusação de mulher em violência doméstica. Eu acho que é uma puta área de se posicionar e aí você consegue catalisar o marketing, mas a gente ainda é muito conservador. Talvez a gente precisa, não sei se eu tô certo, se eu tô errado, mas eu acho que levantando a estratégia de cada um também. De que a gente é advogado criminalista. A gente defende por hora, a gente acusa por hora, vai muito do que aparece, mas você está sendo reconhecido como advogado criminalista. Isso não é necessariamente ruim, eu acho. Mas o que eu estou falando existe essa oportunidade. Existe. Mas que nós... você já vê isso. Exatamente. Você já nós, vê isso em alguns lugares. Um pensamento conservador ainda, talvez uma geração depois da nossa comece a pôr em prática, porque enxergar está ali. Existe esse mercado. Mas pôr em prática esse posicionamento, até para facilitar marketing, facilitar a linguagem com o cliente, enfim, evitar contradição, porque é uma grande, não diria dificuldade, mas cuidado com o advogado criminalista é a coerência de, por hora, tá defendendo, dizendo que a prisão toda prisão preventiva é ilegal e quando você está como assistente de acusação, você está dizendo que então você tem que ter coerência no discurso. É óbvio que existem algumas situações em que a prisão preventiva está ali, ela foi decretada corretamente, mas isso é exceção. A gente sabe que quando a gente trabalha, são poucas as prisões preventivas que são fundamentadas adequadamente, etc. Tal, mas esse posicionamento de mercado é uma forma de você tentar manter a coerência no discurso e não escorregar no momento onde você está falando e você ser contraditório com você mesmo. Esse é um cuidado ainda mais porque assim, a advocacia criminal ela traz uma exposição de mídia e que aí de repente num caso a gente está falando uma coisa, num caso a gente está falando outra. É perigoso, a gente tem que sempre, principalmente para quem está iniciando na advocacia, eu digo isso para quem está iniciando na advocacia. Quem já está cascudo, já pegou umas porradas, já sabe, mas quem está iniciando, cuidado. Tome cuidado. Muito importante é a coerência no discurso. Muito importante. Eu acho que
Não sei qual é a tua opinião disso, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente para quem está iniciando na advocacia. Eu acho que isso é base principiológica de vida, né? Sim. Isso é base principiológica de vida. Ou seja, você não pode entrar na sua parte profissional nem pessoal, tudo pode e vamos lá, o que está aparecendo aqui eu estou fazendo. Eu acho que você tem que ter essa coerência, essa sua base, olha, esses princípios aqui eu vou respeitar, né? Crimes contra a dignidade sexual. Dependendo, se eu não tiver a plena convicção de que aquele que eu estou defendendo realmente ele está sendo acusado de forma injusta, não vou pegar a situação, caminho para outro colega. Entendeu? Eu tenho uma pergunta em relação a isso. Porque por muitas vezes nós somos orientados e formados para isso, né? Aqui não é meu papel julgar. Eu não vou defender um criminoso, eu não vou defender um bandido. O que eu vou defender são direitos inerentes a ele, feito dentro de toda uma estrutura democrática aceita na legislação. É isso que nós vamos fazer, né? Entretanto, muitas vezes, nem esses direitos, tá? O advogado, ele se fica nessa coerência de dizer, olha, isso aqui não me sinto confortável, situações dessa natureza, né? Estou encaminhando para outro colega. Não, eu acho bacana, assim, como posicionamento, eu acho perfeito. E assim, até o profissional ele é livre para escolher a sua demanda e tal, escolher as causas, mas somos profissionais liberais para isso. Mas não é técnico. O horário, como. Mas não é técnico, de certa forma, o trabalho. Assim, quer dizer, de certa forma, não, 100%. Ele é técnico. Ele é técnico. Mas... Então, tudo bem que você tenha critérios, seja de mercado, seja por convicções, seja por posicionamento, seja por preferências, enfim. Mas o trabalho vai ser 100% técnico, 100% todas as vezes. O advogado... E no criminal tem muito isso, o cara ser confundido com criminoso, né? Com o suposto normal. Criminoso, né? Mas assim, é normal na advocacia criminal essa relação, né? Ser vendido pela imprensa, muitas vezes. E algumas estão certo, Yuri, é que a gente tem que cortar na carne, né? Infelizmente, alguns colegas, eles acabam, né, não sabendo qual é o limite da atuação profissional. Então nós temos colegas que foram presos, que estão presos, sim. Né, porque não souberam e acabaram agindo com criminoso. Mas essas dicas do início de carreira. Tem colega que se apaixona. Então você tem que... Você não tope tudo, claro, assim, né? Porque senão você não é mais advogado. Exato, não, né? tudo bem. Você sai da sua condição de advogado e você vai ser um criminoso. Não, certo. Entendeu? E essa questão mesmo sendo técnico, o júri, por exemplo, o jurado pode dizer, olha, eu, por uma questão filosófica, religiosa, eu não vou. Claro. Entende? E aí você fala, não, mas você vai ser uma questão técnica aqui, mas até nisso, né? Porque antes da nossa formação técnica, a gente tem toda a nossa formação. Não, exato, assim, né? mas você falou assim, porque complementando, é claro que você... Mas eu entendi. Por critérios pessoais, você pode negar qualquer causa. Claro. Isso não diz nem desdiz nada. Se é que existe a palavra desdiz. Mas isso não diz nem deixa de dizer nada. Mas você negar uma causa por convicção. Top. Normal. Agora, quando você recomenda a questão da confusão, ora você atuar como agente de acusação, ora você atuar como advogado de defesa, isso na carreira, de fato, cria uma... Você é contraditório em relação à carreira e não em relação à convicção. Mas isso é de fato contraditório em relação ao teu posicionamento de mercado, necessariamente, ou não? É uma opção. Por que eu estou perguntando? Porque existem, de fato, estava falando do eleitoral, como nossa amiga Amanda. Muitas vezes a gente está numa sessão do eleitoral, onde a gente está numa ação de investigação eleitoral, judicial eleitoral qualquer, você está acusando e depois você vai ser acusado também. Por práticas, né, que o limite é da prova, é da circunstância daquela... Mas você se coloca em posições onde você acusa e defende, que é natural. Na advocacia eleitoral, você sabe disso e tal, a gente se coloca nessas circunstâncias, especialmente agora no processo eleitoral, de maneira muito, muito corriqueira. Você pegou assim, a fake news em 2022. Pô, a sessão do TSE, na mesma sessão, era um se defendendo e acusando o outro da mesma coisa. Tô falando em nível da eleição presidencial. Isso foi todo dia nas sessões do eleitoral. Então você se coloca como advogado de defesa, advogado de acusação no eleitoral de maneira normal. Isso é natural, isso não cria esse conflito aparente. Do criminal, você acha que cria?
Acho que cria, né? Não sei a opinião do Gustavino, mas, por exemplo, você vai defender uma pessoa que cometeu um crime contra a dignidade sexual. Você vai defender alguém que cometeu um estupro. A partir do momento que você faz a defesa daquilo, e a mídia, naturalmente, ela vai explorar bastante, é quase zero a possibilidade de você ser procurado no seu escritório pela família de uma vítima. Boa, entendi. Porque vai taxar de, não, aquilo ali legal, estuprador. Essa informação que é importante saber. E quando você está pelo outro lado, né, você está na defesa da vítima, dificilmente o teu escritório vai receber alguém que está colocando essa parte. Sei o que o Gustavinho acha. Não, é assim, legal. O mercado pode te empurrar para isso. Eu concordo contigo quando tu diz assim, o mercado pode te empurrar para isso. Quando eu digo que é técnico, era nesse sentido. Não é uma escolha tua, de fato, é uma escolha de mercado. Porque assim, tu aceitaste uma causa por uma identificação de alguma tese. Às vezes a gente escolhe a causa por uma identificação de tese. Tu faz uma análise, poxa, essa tese é muito boa. Eu vou pegar essa causa porque essa tese é muito boa. Acontece. Não é sempre assim, mas acontece. Uma identificação de tese e essa causa, pum, toma uma repercussão que tu não estavas imaginando e aí tu acabas sendo taxado como um advogado especialista de defender fulano de tal. Então o mercado vai te encaminhando para isso, mas o mercado é assim, horas tu estás aqui, horas tu estás ali. O mercado te empurra, mas assim, como eu falei ainda agora, você só tem que tomar cuidado com a contradição no discurso. Uma coisa... Porra, beleza. Faz parte. Uma coisa é você defender uma pessoa que comete crimes contra a dignidade sexual do ponto de vista técnico sem atacar a vítima. Eu acho que existe a possibilidade de você fazer essa defesa técnica sem atacar a vítima. Agora, se você vai à imprensa e diz que a vítima é isso, que a vítima é aquilo, que a vítima é fulano, aí... Se você vai participar de uma ciência de acusação, você corre risco de contradição no discurso. Eu acho que entendi. Mercado te empurra, mas você tem que tomar cuidado com o discurso, porque o mercado ele é fluido. Ora, tu estás atuando mais numa causa... Pode ser uma cilada do mercado, assim. É muito mais para tu não cair numa cilada de colocar a tua carreira só nesse caminho. Isso pode acontecer, ou seja... Pode acontecer, mas... cuidado. Se você tiver o cuidado com o discurso, você não fica exclusivamente com esse tipo de causa. Te empurra, é natural, o mercado vai te empurrar. Então, tu entrou num júri que é um júri de grande repercussão, naturalmente vão aparecer outras causas que vão te empurrar para lá. Mas tu queres advogar só no júri? Não quero. Eu gosto, na verdade, de crimes contra a ordem tributária. Então, também te posiciona nesse sentido. Esse posicionamento do Gustavo me lembrou a pandemia, né? Durante a pandemia, a quantidade de violência doméstica e familiar, ela foi uma coisa assim, absurda, tá? Então, acordava dia agredida ou agredido, né? E você estava pelo lado deles, e no outro dia você estava pelo agressor, pela agressora. Dependendo da relação pessoal que você tem com o cliente. Exatamente. Eu chegava, olha, doutor, minha esposa aqui perdeu a cabeça, arremessou um copo em mim. Ok, não tem a delegacia do homem, então vamos ter que ir para a delegacia da circunscrição. Ali vamos lá e fazer a ocorrência, registrava. Outro dia, a cliente ligava, doutor, meu marido aqui está bebendo direto agora e me agrediu. No outro dia eu estava na delegacia da mulher. Então, é exatamente isso que o Gustavo colocou, né? O mercado pode ter uma situação, né? E durante a pandemia, eu acho que o Gustavo vivenciou isso aí também. A quantidade foi absurda, entendeu? Sim. Às vezes, tanto que o escritório, 3, 4 pessoas ao dia, tudo essa situação forte de violência doméstica, infelizmente. E é por isso que eu digo com a coerência do discurso. Na situação, eu estou defendendo... que aquele fato aconteceu para o cliente. Então, eu me apego no fato. Eu não me apego necessariamente, o meu cliente é homem, meu cliente é mulher. Entendi. É o fato. Entendi. Assim como o colega, assim como em determinada situação eu vou estar entendendo que aquilo ali efetivamente é um crime e eu vou defender o meu cliente como assistente de acusação de que ele foi vítima do crime, o colega advogado do outro de lado vai dizer não. E essa é a beleza do direito. Entendi. A gente tenta... a habilidade do advogado encontrar esses espaços
para não ser incoerente. E também na advocacia existe, assim, não é só técnico, você não compra só um celular, você não compra um lápis. Que tanto faz o lápis que você compre? Todos os lápis vão escrever. Né? Vão escrever, vão esgotar e você vai trocar. Você não compra um produto. Quando você contrata o serviço de advogado, você está contratando o advogado também. Sim. Ele pode ter até uma marca por trás, um escritório por trás, uma sociedade por trás, pode ser uma mais ou menos bem posicionada, mas você está contratando um advogado, e o advogado ele vai prestar um pouco também do seu prestígio. Ainda mais na advocacia criminal, eu acho que exato, muito mais na minha peso. É isso que eu estou dizendo, eu talvez. Eu vejo porque assim, hoje, na advocacia de família, você falou aí dos casos de violência doméstica e tal, mas advocacia de família, você advogar num divórcio para homem, num divórcio para mulher, talvez. Tem gente que se posiciona, né? Não sei se por exclusão ou por um posicionamento de mercado mesmo. Ele compartilha muito conteúdo nas redes sociais e tal, direto para captar aquele tipo de cliente. Seja homem, seja mulher, num divórcio, por exemplo. Mas se você advogar a priori num divórcio para mulher e depois para homem, talvez não crie, estou falando porque não é minha especialidade, mas talvez não crie tanta vinculação com uma parte ou outra. Mas pelo que eu entendi do que vocês estão falando, no criminal tem muito essa associação. Você acaba se confundindo, digamos assim, como... É uma atuação diferente, e por ter uma atuação diferente, ter um discurso diferente, e você acaba sendo, talvez, correndo o risco de ser contraditório se você mescla aqui e acolá esse tipo de atuações em diferentes posições. É isso. Entendo que sim. Beleza, show. Não, acho que esse é um papo importante para quem está ouvindo e está se posicionando, e de repente tem ali... tá aparecendo de um de outro. Pode aparecer? Pode. Ao fim e ao cabo, o trabalho é técnico. Mas, como existe um mercado, existe uma marca pessoal, certo? Existe uma figura. O advogado é a figura de prestígio enfim, naquele problema, naquela solução. Você corre um risco aí de advogar para um e para outro lado. Você corre um risco ali de criar uma confusão de imagem pessoal em relação ao mercado da advocacia criminal, seja qual for. Dali para frente. Então pode resolver o problema de agora, mas pode prejudicar tua afirmação de marca, tua afirmação de imagem pessoal na carreira. Isso é um puta dado aqui. A conclusão que chegamos aqui é que, assim, tenha cuidado com isso. Acho que agora eu entendi o teu recado. Agora ficou claro para mim o teu recado. É coerência. E assim, talvez em cima disso que a gente está falando, o posicionamento de mercado, de repente se posicionar como um advogado especialista em direito e tal, seja um caminho para evitar isso. Eu me lembro bem que no início da minha carreira... Eu lembro da questão da delação. Também criou o mercado tem um mercado da delação premiada. De delação premiada, mas o que eu ia falar é assim, no início da minha carreira, assim, eu tinha uma paixão pelo direito, mas pelo direito penal, mas eu dizia assim, eu estagiei numa promotoria com a professora Ana Cláudia, ela é promotora, e eu dizia assim, eu gosto muito de direito penal, mas esse negócio de lidar com sangue, com essas coisas assim, não é muito a minha praia. E ela me abriu os olhos dizendo assim, menino, direito penal não é só isso, existe o direito penal econômico. E é um nicho de mercado que são poucas as pessoas que trabalham efetivamente. E aí tem um link mais com empresa, com um link mais que talvez na minha formação de estágio, eu vim com a formação de estágio de escritório de advocacia empresarial. Aí quando foi no 4º ano eu fui estagiar no Ministério Público. E eu me apaixonei pelo direito penal, mas tipo assim, será que é isso que eu quero trabalhar? Aí ela me abriu os olhos. Então tipo assim, existem alguns colegas advogados que se posicionam no nicho de direito penal empresarial. Eu vou trabalhar com direito penal empresarial, não vou pegar nada de homicídio, não vou pegar nada de tráfico de drogas, não vou pegar nada de nada. Eu quero me posicionar aqui, que é onde ele se sente mais confortável, é onde ele não vai de repente ter uma contradição no discurso, e acho que é um caminho legal para quem quer estar no direito penal, mas não quer estar naquele direito penal de sangue, como eu coloquei aqui. É um caminho. Tem pessoas que têm... Eu, por exemplo, particularmente, tenho pouquíssimos, eu conto dos dedos, na verdade. Acho que hoje no escritório a gente tem um caso de tráfico de drogas. Eu não tenho. Não é uma coisa que eu tenha paixão, etc. Não sei, acho que eu não consigo me identificar. Esse caso específico foi uma pessoa que realmente
sabe, tá pego de laranja, não tem nada a ver, mas é um caso daí. E a maioria dos advogados começam por aí, né? Assim, na advocacia que a gente chama de... Tá começando, aí olha, fulano de tal, tem um cara que foi preso ali por um tráfico e acaba se especializando na área, que é um outro posicionamento de mercado, se posicionar na especialidade de tráfico. Por que não? É um caminho também, mas eu, como o Thiago falou, por princípios, etc e tal, com convicções, eu não sou muito adepto a esse caminho. Mas tem gente que se posiciona e é legal. Eu acho que esse bate-papo é muito legal para isso. Abrir a mente das pessoas, tipo assim, olha o leque dentro do direito penal, que às vezes a gente, do direito penal, das ciências criminais, né? Vamos abrir mais o leque. Às vezes a gente só enxerga o direito penal clássico, mas o direito penal hoje tá... não deveria vamos lá, tá tão grande assim, mas ele tem um leque de oportunidades aí para todos os gostos e todas as paixões. Eu respeito a convicção, eu acho que, enfim, o cara tem que estar confortável em atuar naquilo que ele quer atuar, mas a minha preocupação era saber se vocês acham que conflita mesmo, como isso foi bem legal, assim, essa conclusão acho que foi bem é o principal ponto aqui de assim, suas convicções são suas convicções, você está confortável e tal para escolher, mas cuidado com isso, porque isso, independente das tuas convicções, isso pode te levar para outra coisa, né? Para outro lugar, para outro caminho, que de repente não é o que você está esperando. Nas aulas inaugurais, Yuri, quando a gente vai ministrar, depois a gente abre, né, para os alunos ali questionário e tal, e aí é uma pergunta que se repete ao longo da vida, né? O senhor dorme tranquilo? O senhor coloca sua cabeça no travesseiro tranquilo ao defender um criminoso? Claro. E aí a gente tem que colocar muito claro isso, né? Que nós não estamos ali defendendo o criminoso, né? Nós estamos defendendo ali os direitos inerentes a ele. Então, muitas vezes, o crime que ele cometeu foi um crime de injúria. Esse foi o crime, ele ofendeu aquela pessoa. Mas aí veio a outra parte com raiva, tudo, e disse, olha, houve, na verdade, injúria, calúnia, difamação, houve uma lesão corporal tentada. Então, o aluno tem que compreender, muitas vezes, a sociedade como um todo isso. Dizendo, olha, ele cometeu de fato mas estou imputando mais 3 contra ele. Esses 3, como é que vai exercer a defesa? Então, você vai e luta, naturalmente, para que os direitos ali sejam garantidos. Né? E sempre respondo, né? Que durmo muito tranquilo, né? Com a mesma tranquilidade que um cirurgião plástico dorme, e quando ele está recebendo o dinheiro dele, ele não quer saber naturalmente a origem, que o dono do supermercado não quer saber a origem, que a arrecadador da energia não quer saber a origem, que os tributos, ninguém quer saber, mas só foco isso no advogado criminalista. Né? Por isso que até por protocolo de segurança, hoje, o cliente ele assina, né, um documento dizendo que a origem do recurso é lícita, né, que ele está declarando disso, inclusive se a declaração dele não for verdadeira, que ele vai responder ali criminalmente, porque a advocacia criminal foi como você colocou. Infelizmente, muitas vezes, ela é misturada totalmente, até para respaldar, né, dizer, olha, o que está entrando para cá é disso. É aquilo que... a prevenção, né? Vamos entender como prevenção. Né? O cirurgião, você paga o cirurgião, nem sempre o cirurgião quer te dar o recibo. Ou o próprio médico fala se é com recibo ou sem recibo. O recibo é X, sem recibo é esse. Sim. Né? E aí o advogado, e ninguém vai questionar. Mas ó, a senhora tá operando aqui a amante de um cara aí que sonega imposto. Quero saber. Mas se for para pagar o sonegador de imposto, for pagar o advogado, esse dinheiro aí, principalmente injúria. Injúria tem essa baixaria constante, né? Promotor apontando ali, às vezes, para o advogado, tu é pago por traficante, com dinheiro sujo, né? E como se a família do traficante, muitas vezes, não pagasse os impostos que paga o dinheiro também do servidor público que está sendo remunerado. Então... o primeiro exemplo, você falou do primeiro exemplo das aulas ministradas no direito tributário, é isso. O primeiro exemplo, a primeira pegadinha de prova é isso. Tipo, se o produto é tal, imposto de renda, e declarou origem legal, paga imposto de renda ou não? Paga do mesmo jeito. O Estado não quer saber, na hora de tributar, da origem do recurso. Se ele pegou ali enfim, se ele achou o X, não importa de onde veio o X, ele vai tributar em cima disso. Se pagou.
Você tem que pagar. Se declarou receita, tem que pagar. Então independente da origem da receita. Mas são conflitos que a advocacia criminal se exige, né? E você tem que ter muita tranquilidade, muita consciência tranquila de que é uma atuação profissional técnica e necessária. Obrigatória, inclusive. O objetivo para deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo o que eu tô fazendo é algo técnico. Ponto. Acabou. É algo técnico. Não dá para fugir disso. Porque se você fugir disso, aí tu entra em paranoia e é melhor tu não advogar na área criminal. É melhor tu ir pro tributário, é melhor tu ir pro ambiental. Que é técnico essas também, coisas aí. Canônico. Cara, maravilha. Show de bola. Eu acho que nós chegamos num ponto aqui bem alto que eu enfim, reproduzi aqui já 2 ou 3 vezes. De posicionamento. Você precisa ter claro isso. Precisa ter claro qual a atuação te conforta. Porque na área criminal vai te exigir essa... É muito engraçado que no direito criminal existe essa relação direta com o fato que você está ali 1, 2 ou 3 vezes fazendo e defendendo, exercendo naquela circunstância. E você fica, de fato, vinculado àquilo, que isso vai ter uma repercussão para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro na tua carreira. Então acho que esse aviso, essa cautela na hora de definir eu acho que a gente entregou algo bem bacana aqui para quem está pensando em se especializar na área do direito criminal. Vamos caminhando, tô sentindo aí pelo que já estamos aqui. Tiago, questão da tua, assim, você escritório, no nosso caso aqui o criminal faz parte de um escritório de outras áreas. No teu caso você sempre seguiu só, assim, eu entendi porque também você ficou 12 anos na assessoria parlamentar, teve esse envolvimento e tal. Quando você veio para advocacia, você veio sozinho, definiu criar sozinho. Hoje vocês têm um escritório, são 3 advogados, 3 áreas diferentes, mas que vocês compartilham pelo menos a mesma placa, o mesmo lugar ali, vocês se ajudam, pelo que eu entendo. Mas a advocacia, a gestão do teu escritório é tua, é só você, tem mais... E tem uma sinergia entre esses escritórios ou essa sinergia? Tem outras áreas no escritório, não é só Explica um pouquinho isso pra gente que é bem interessante. A minha atuação sempre que eu quis, Yuri, inicialmente foi advocacia política e docência. Tá? Então esse foi uma estrutura de vida que eu quis, né, atuar. Depois a gente percebe que nem tudo que aquilo que a gente quer a gente consegue alcançar, né, porque o tempo ali é para todo mundo igual. Então você vai tendo que abrir mão, e o que eu nunca abri mão foi da advocacia, né? A política tem o maior amor, a docência a maior paixão, né? Mas o meu primeiro e o meu eterno amor acadêmico ali é o direito penal, né? E isso aí é o meu alicerce principal. Então, as atuações que eu tive com a assessoria parlamentar, ocupando os cargos políticos até hoje, né, elas sempre foram paralelas. Eu jamais permiti que elas fossem acima da advocacia. A advocacia é o meu mantra, né? A advocacia é aquilo que eu fiz de opção pro resto da minha vida e quero morrer exercendo com muita serenidade, com muita plenitude, né, aquilo que eu escolhi. E aí nessa estrutura do escritório, né, eu tenho o meu com os advogados que são associados na área criminal, que carrega a minha marca. Tenho da Vivi, que é a Viviane Saraiva, né, advogados associados, que antes de ser minha esposa, a Vivi foi minha amiga de colégio moderno, né, e depois a vida nos reaproximou, e ela inclusive é minha advogada, né, na área de família do meu divórcio, do meu primeiro casamento. Então eu contratei a Viviane, né, e só depois que nós começamos até a namorar, noivar e casar. Então havia, assim, é uma referência, né, preside a Comissão de Direito de Família da OAB. Então ela tem o escritório dela, a marca é dela, CNPJ dela. E tem a Baiara, né, que carrega o Carneiro Ledo, né, que é a marca dela também. Então são 3 CNPJs, são 3 gestões, né, mas foi bem interessante o que o Gustavo colocou, né, essa complementação de energia ali. Então, se eu estou diante de uma situação criminal que eu preciso indicar alguém na área trabalhista, vai ser a Maiara.
né? Se tem algo na área de família, nessa parte toda de gestão também, de inventário, de separação, de divórcio, de organização de bens, de testamento, tudo vai para a Viviane, né? Da mesma forma que se tem algo criminal vinculado na área trabalhista ou na área de família, são direcionados para... Vocês têm essa sinergia, né? Exatamente. Então tem essa sinergia, o espaço, cada um tem a sua sala, cada um tem a sua equipe ali, e a sala de reunião acaba sendo o ambiente comum, né? Caso seja necessário, né? Na área de reunião. Então essa foi uma estrutura bem diferente, né? Que não é uma estrutura de coworking, né? Ou seja, são coisas parceria, diferentes. Vamos colocar os termos mais antigos que definem melhor, né? Para que a gente não tenha essa... uma formatação... Exatamente, essa parceria. Né? Essa parceria. Então, isso acaba dando uma comodidade para o cliente também. Ele vai tratar de direito de família, a gente já agenda, né, de estar no mesmo ambiente, recebendo o apoio da Viviane e o apoio do Thiago ou da equipe, naturalmente, na área criminal. E assim se repete. Entendi. Né, nessas é uma sinergia. É diferente, assim, no nosso caso, a gente constituiu um escritório, uniu os sobrenomes, fez uma marca própria e aí a gente estrutura a gestão interna tudo junto. Existem formatos diferentes. Né? O nosso... acho que você consegue organizar isso de várias... Falamos com o Gustavo isso, a forma de como você vai tratar esse funcionamento dessa estrutura. Você pode fazer junto, pode fazer separado. Acho que é interessante o formato de vocês, porque a gestão é interna, ou seja, faturamento, investimento, eventualmente, a gestão de clientes, escolha, captação, etc. É o Thiago Brito, da parte criminal e tal. Mas há um cross de cliente, né? Eu consigo potencializar, de certa forma, um marketing, né? O espaço físico, ele é um marketing que o cliente entra, de repente, por uma causa criminal, mas lá na frente ele vai se divorciar, ele lembra que ele estava ali, e aí tem um cross de área ali bem interessante. É um modelo de parceria, não é um modelo de sociedade, é um modelo de parceria bem interessante em que se complementa, é sinérgico entre cada escritório, né? E aí a placa lá já mostra essa sinergia dos 3 escritórios. E isso que eu não sabia, a sala de reunião é o coração do escritório, né? Exato. Que é onde vocês compartilham. Se há necessidade de uma reunião maior... Acho que é a primeira vez que a gente vê esse formato aqui no podcast. É interessante, legal. É a primeira vez que a gente conversa. É bem legal. Funciona bem. Zero problema, né? Quase isso. 14 anos, né? Primeiro iniciou veio a Maiara, depois veio a Vivi, né? E a gente teve aí zero problema. Aí entra tudo naquilo que a gente falou, né? Da base principiológica. Quando todo mundo tem a sua base estruturada, você sabe que aquilo vai fluir sem problema, né? Infelizmente, né? Essas confusões que às vezes... Sociedade, né? Enfim. Sociedade acontece, não tem jeito. É tradicional e tem outras formas também. Assim, mais um exemplo de que existem formatos para você montar o seu negócio diferente. Às vezes a gente... E tem cross de clientes, assim, funciona nessa forma de captação, mas também não é tanto assim, nós temos gestões diferentes, são coisas diferentes e tal. É um modelo interessante, Gustavino, mas que às vezes, numa perspectiva futura, pode vir a ter modificação pelo crescimento interno, né, do escritório. Então, pode chegar um momento em que não vai conseguir as 3 marcas por falta do aumento físico. A gente precisa de mais 2 salas, mas não tem mais disponível mais 2. Então, a gente vai precisar fazer um outro formato, né, de parceria e não mais naquele espaço físico, né, que tende aí nosso dia a dia, as projeções, graças a Deus, né, vamos demonstrando aí que está ficando pequeno já a estrutura para a gente acolher ali todos os clientes. Show de bola. Maravilha. Thiago, a gente sempre termina os episódios, especialmente quando tem uma trajetória bem bacana que a gente explora bacana aqui no podcast, que pode ser replicada, muitas pessoas podem se identificar ou não, mas assim, para a advocacia criminal, e a gente vai falar aqui da área que tem maior audiência do podcast, a área criminal e estudantes de direito, profissionais, etc. Que dicas você acha que um advogado de início de carreira, que definiu pelo menos a área, olha, eu quero
quero advogar na área criminal, eu quero ser advogado criminalista, mas daqui para frente eu estou em dúvida. Que sub-área me especializar, que tipo de atuação eu quero ter, se eu quero júri, se é colarinho branco, etc. Que dica você... O cara decidiu que gosta da área criminal, está se formando, está terminando, está iniciando agora a carreira. Que dica que você acha que é importante, recomendação importante para esse cara que está ouvindo nessa condição para começar na advocacia criminal? E buscar até o máximo de experiência por contatos diferentes, né? É isso que, na minha opinião, vai fazer ele ter uma nova visão. Então, foi o que o Gustavinho colocou. Por 4 anos ele estava num escritório fazendo estágio. A modificação de 1 ano acabou fazendo modificação de vida para ele. Ou seja, ele saiu da zona de conforto. A gente está na nossa zona de conforto, né? A gente pode ficar limitado. Então, é interessante que o aluno vá buscar hoje. As universidades acabam oferecendo o núcleo de prática jurídica também de uma forma bem diferente. Então, nesse núcleo de prática jurídica, ele pode verificar, pô, eu quero penal, quero. Ele pode assistir júri, ele pode se dispor a assistir as audiências de crimes contra a ordem tributária, ele pode pedir para assistir as violência doméstica, e nessa experiência com o contato prático do que está acontecendo, acho que é a melhor forma, né, de deixar o romantismo de lado, né, e falar assim, cara... Sentir o cheiro real. É o que eu quero. Sentir o cheiro real. Com o amor que ele queira. Né? Que ele saia do romantismo aqui, né? Mas que ele diga, cara, eu quero isso aqui com amor, né? Eu vou exercer isso com amor e eu vou buscar aqui alcançar o topo. E é isso que eu desejo, assim, de todo o coração para a turma que está começando, né? Dificuldades vão surgir inúmeras. Agora ou depois? Né? Em algum momento. Então, eu não estou ganhando as causas daqui direcionadas a isso. Não é porque você não está ganhando que você não é bom. Entendeu? A gente sabe que o mundo jurídico tem os atores físicos e os espirituais também. Né? E que a gente tem que ter muito cuidado aí. Então, tem que dizer, se você está no caminho... A mão invisível funciona muito bem. Exatamente. Né? Você está no caminho técnico, você está estudando, você está levando a sério, né? Eu sempre tive isso, né? Ser temente a Deus e buscar as estruturas materiais para que alcançasse a vitória aí que a gente sempre espera. Show de bola, maravilha. Alguma pergunta, Gustavo? Não, é isso. Foi um bate-papo. Como sempre, bem legal. Criminal, o nível eleva. Nunca fica... Sou obrigado a concordar. Feijão com arroz. Quando é criminal, o nível eleva, não tem jeito. Tiago, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite aí de bater esse papo com a gente, por ter vindo aqui no podcast. Pelos conteúdos que a gente acabou conversando aqui, acho que foram muito interessantes para quem está nesse momento, exatamente, especificamente. Coisas que eram dúvidas, inclusive minhas aqui, de observador da área criminal, convivendo com aqui na sociedade, mas que impressões minhas que acho que pontuaram bem quem está precisando dessa luz. Acho que esse episódio especificamente vai contribuir bastante para quem está nesse momento. Te agradeço a tua disponibilidade por ter vindo aí pelo conteúdo e, cara, acho que ficou muita coisa pra gente falar ainda. Lá na frente vamos certamente vai voltar, exato. Obrigado mais uma vez aí pela tua presença e disponibilidade. Numa sexta-feira. Obrigado, Yuri. Obrigado, Gustavinho. Para mim foi um prazer imenso. Na hora que o Gustavo fez o convite junto com você, aceitei. Né? Vocês são 2 pessoas que eu carrego do lado esquerdo do peito, são amigos, são leais. Vem com toda essa base, né, de família, essa base acadêmica também. 2 profissionais que merecem toda a minha admiração. E eu só deixo para vocês aqui o meu desejo do sucesso diário, que Deus continue iluminando, né, vocês no campo pessoal, profissional, de forma especial o Gustavo aí, que tá chegando o segundo filhão, chegue com mais luz ainda para toda a família, que essa luz possa ser transmitida para o escritório de vocês. Muito sucesso e obrigado pela amizade, pela oportunidade de conversar. Que isso, meu amigo. Obrigado. E mais uma vez reforçando, pedindo aqui para todo mundo que gostou do bate-papo, que gostou do convidado, gostou do assunto tratado, que se inscreva no canal, compartilha, comenta, escreva aqui pra gente, interaja com as nossas redes sociais, sugira convidados, sugira assuntos. Enfim, nós estamos aqui abertos, estamos planejando 2023, agora aqui a nossa pauta do podcast para 2023. Agradecer a todo mundo que acompanhou aí, que
enfim, interagiu, que já participa do nosso podcast de alguma forma. Todo mundo que veio nesse ano de 2022 exato, também. exato. Todos os amigos que vieram, todas as pessoas que a gente conheceu a partir do podcast, agradecer, que sem elas... E só esperar que 23 tem mais. Com certeza. Certo? Thiago, obrigado mais uma vez. Saúde e paz. E é isso, pessoal. Até mais. Valeu, tchau, tchau.